isso é uma coisa que a gente tem que pensar, por causa da monetização. Hoje, os vídeos dão dinheiro e tal, se tiver muito engajamento, milhões de views e não sei o quê. Aí, o que a gente percebe que aconteceu na internet? Algumas coisas. Primeiro, uma idiotização do conteúdo, porque daí, tipo, tem que ser conteúdo idiota para o pessoal rir. Tem que ser engraçado, tem que ser besta, porque daí dá muito engajamento. E conteúdos sexualizados, ou seja, né, sensualidade, impureza. Hoje, as crianças não sabem esperar. Tanto que se você vai num restaurante, você vai ver que a maioria dos pais estão com o celular no restaurante, porque a criança não sabe esperar o outro comer. E isso vem por quê? Porque ela vai no vídeo do YouTube, geralmente criança menor, ele vai passando, só stalkeando, ele não assiste nada. É isso que parece que aconteceu com a sociedade hoje. Ficou infantil. Eu vou tirar a privacidade. Não, é teu papel como pai, como mãe, saber o que os teus filhos estão fazendo. Depois que ele tiver 18 anos, for maior de idade, bom, aí é um outro período da vida. É isso aí, o PDC está no ar. Nós estamos de volta para a terceira temporada do podcast PDC, esse que é o nosso podcast semanal. Nós estamos de volta então para uma terceira temporada no segundo semestre de 2025. Nossa ideia é sempre trazer assuntos relevantes, importantes, assuntos do estilo de vida cristão, assuntos da palavra de Deus, sempre para edificar a tua vida. Esse papo não vai ser diferente. Você clicou aí, você já sabe o assunto que a gente quer falar sobre uma geração ansiosa, uma geração que tem crescido com a tecnologia e com problemas emocionais. Fica ligado, vai ser um papo super importante. Antes disso, não esquece de fazer a tua inscrição aí nos canais, segue a gente aí no YouTube, também nas redes sociais. Durante o programa vão aparecendo as nossas redes sociais. Segue a gente para que a gente possa aumentar aí a nossa rede, a nossa família PDC. Não esquece de enviar esse episódio para os teus contatos. Tem abençoado a tua vida? Eu sempre digo, se tem abençoado a tua vida, vai abençoar a vida de alguém também. Então não esquece, envia para alguém e aí a gente segue juntos, né? Falando cada vez mais das coisas do reino de Deus. Beleza? Vamos junto então para esse papo super importante. Segue conosco. Hoje aqui com a minha esposa. Saudade de gravar um PDC junto? Pois é, estamos aqui de novo. Eu achei que era a quarta temporada, é a terceira temporada. Terceira temporada do PDC. Não, mas isso aí, vambora então. E viu como eu penso na senhora que eu tirei aquele microfone que te incomodava? Compramos microfones de lapela só para que ela não tivesse mais no rosto o microfone. É que na verdade não é que me incomodava, vocês é que, né, diziam que ele me incomodava porque eu tinha que falar grudado naquele negócio. Mas agora não precisa mais, estou livre. Agora até para pregar eu quero um assim, não precisa de mão, imagina. Aí tem que comprar o auricular, aquele microfone. Eu tenho conversado com os guris pra gente comprar um desse. Então vambora, vamos pegar um desse também. Aí a gente fica com as mãos. Fica livre. Livre. E não é que incomodava, é que aquele tipo de microfone é feito pra você falar direcional. A gente direcional. tem esses diálogos e aí depois o pessoal fica rindo da gente. Não então, tem problema. A alegria do Senhor é nossa força. Não, é virar meme. E a alegria é fruto do Espírito. Você não concorda? Alegria é fruto do Espírito. Amém? Agora, assim, tem um assunto que eu tenho lido e até fiz materiais sobre isso, sobre a geração ansiosa, um livro de um psicólogo conhecido, não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com crente, nada, psicólogo americano, se não me engano, e ele fez um estudo, um levantamento bem importante, mostrando a relação direta entre o uso de smartphones e principalmente o advento das redes sociais, e ele faz esse estudo a partir de 2010 até 2020, e mostra gráficos assim assustadores a respeito desse assunto, né? Onde há uma relação direta então entre a ansiedade, a depressão, né? O sentimento de isolamento, de solidão, né? E principalmente nessa nova geração, a partir do uso da tecnologia, a partir do uso, né, do smartphone e das redes sociais. Então, a gente queria trazer esse assunto, por isso que a gente gravou esse episódio, porque a gente queria pensar, meditar sobre isso, né? Sobre esse assunto,
né? A gente vê jovens, a gente vê adolescentes, e quando tu tem atendido os jovens, os adolescentes, as meninas, né? E aliás, o livro também mostra isso, né? Que as meninas sofrem mais com isso. Isso é uma coisa interessante também. Tu tem visto isso no dia a dia? Esse assunto tem sido realmente relevante no dia a dia, nos atendimentos? Com certeza, né? E hoje não é mais só adolescentes, né? A gente vê a ansiedade presente nas crianças, né? Então é ainda uma geração posterior, né? Uma coisa que nos assusta muito, porque antigamente nós víamos pessoas adultas sofrendo com ansiedade, né? E hoje já tá lá presente nos kids. E os motivos são inúmeros, né? Hoje em dia a gente não tem mais um motivo apenas que causa ansiedade, né? Antigamente eu lembro, falar antigamente assim revela muito a nossa idade, né? Mas... A nossa não, a sua. Eu sou mais jovem. Respondido o meu silêncio, né? Antigamente a gente via então o pessoal sofrendo de ansiedade, geralmente eram por questões, por exemplo, quando surgiu uma doença, quando faltava o dinheiro. Esses eram os motivos de ansiedade. Hoje em dia tu percebe que não, eu percebo que as meninas sofrem muito mais com isso por causa da comparação. Eu acho que ela é a principal porta de entrada. A menina, ela vai pra internet sem uma estrutura para aquilo, porque a gente sabe que a idade para ter, por exemplo, uma rede social deveria ser ali a partir de 13, segundo os criadores, né? Mas que a psiquiatria diz que não, que deveria ser ainda mais tarde, porque ela não tem estrutura para se comparar. Então ela vai para a rede social e ela começa a comparar o seu jeito de ser, o seu corpo, o seu jeito de conduzir a vida, a sua família, e isso gera na menina a comparação, que gera muita ansiedade. Assim, primeiro que como cristãos a gente tem que pensar sobre isso, né? Como que os nossos filhos que não têm a idade adequada estão utilizando alguns aplicativos, né? Ali de maneira indiscriminada, eles estão ali, têm o celular, usam a hora que querem, do jeito que querem, sendo que a própria plataforma diz, né, que não, para tu ter um Instagram, tu tem que ter tanto de idade, 13, 14, sei lá qual é a idade. Anos. Então, assim, como que os nossos filhos que nem têm essa idade estão utilizando isso, sendo que a gente teve que mentir, então, a idade para poder fazer... Já começa errado, né? Já começa com uma base errada. Para poder fazer a conta, teve que mentir a idade. Aí é o primeiro problema. Segundo, se a plataforma declara uma idade, é porque crianças que não têm essa idade não têm capacidade para estar ali vendo o que estão vendo. Então, esse tipo de coisa a gente precisa pensar. E terceiro, estão utilizando isso de maneira indiscriminada. O que isso significa? Não há uma supervisão. Estão vendo qualquer coisa, estão assistindo qualquer coisa. A respeito do que tu dizia, até quem quiser também ter acesso a esse material, pode procurar ali no meu Instagram o perfil, né, Pastor Felipe Tavares, vou deixar aí na tela, Pastor Felipe Tavares. Você pode ver, tem um carrossel lá sobre esse assunto. E num desses caras diz, as meninas sofrem mais, e aí explica por quê, e trazendo dados do livro, tá? As redes sociais são cruéis com a autoestima. Instagram e TikTok aumentam a comparação, exclusão e microbullying. E aí são dados de 2018 que mostram uma ligação direta entre o tempo de Instagram e depressão. Então isso mostra que as meninas sofrem mais, sim, porque tem a comparação, né? Eu gosto de dar um exemplo, e sempre nas conversas eu mostro isso. Hoje em dia, geralmente, a gente já não atende mais tão jovens, né? A gente atende mulheres. E a mulher, por exemplo, né? Fica fácil de entender como você se compara. Por exemplo, você tá ali rolando o feed, ou tá stalkeando lá, enfim, e aí você vê uma outra família viajando, tendo férias na Flórida, tá lá a mulher com uma Gucci, uma bolsa, cheia de botox, siliconada, cheia de coisas assim que talvez a mulher que está assistindo sonhou, e aí, ou deseja. E aí ela olha aquilo, inconscientemente ela se compara. Ela começa a dizer, mas eu não tenho, pensar eu não tenho. De novo, não é algo consciente, você não planeja isso. O marido chega em casa, e aí meu bem, como é que tá tudo? E aí aquela mulher já mal-humorada, já começa a brigar, e aí tu vai ver que nem tem um motivo. Foi por causa daquela comparação com uma outra família, e hoje em dia a gente vê, eu tava vendo esses dias
um influencer mostrando ele tava num restaurante e filmando outra influencer fazendo vídeos, aqueles vídeos de comida, sabe? Junto com o marido, com os filhos. E aí uma alegria, eles se beijando, se abraçando, mostrando. Quando acabou de gravar, cada um foi por um canto, o marido fechou a cara, eles num determinado momento brigaram, pra você ver como é um retrato. Hoje em dia eles alugam carros pra mostrar vídeos dentro de carros. Às vezes nem é o carro da família. Né? Carro nem é dele. Às vezes uma Ferrari. Às vezes as férias não foi na Flórida. Não foi em Orlando. Foi em outro lugar, mas eles botaram fundo, sei lá, fizeram alguma coisa pra mostrar. É um retrato. Só que aquilo ali, por aquela pessoa se comparar, gerou um problema dentro da sua família por não saber lidar com isso. E como eu te falei, né? Hoje em dia eu atendo mais mulheres mais velhas, e eu percebo isso muito. Às vezes comparando relacionamento, eu queria ter o teu relacionamento, tá, mas por que tu vê um retrato do meu relacionamento? Tu não sabe como eu vivo, por causa da bendita comparação. Se vê um retrato de um álbum completo, mas apenas um retrato, você precisa ver o álbum completo para entender como é que é aquela dinâmica de família, para entender que são pessoas diferentes, culturas diferentes, semeaduras diferentes, que levaram aquela família àquele lugar. Mas eu fico pensando, se nós adultos não sabemos lidar com isso, tu imagina uma criança, imagina um adolescente numa fase de formação, tanto cerebral, neurológica, psíquica, todas essas coisas acontecendo e ele ainda tendo que lidar com essa comparação, com essa coisa que não foi criada. Ontem, tô falando demais, né? Mas ontem eu vi podcast é pra gente falar. Mas era eu te perguntar, né? Não era eu falar. E ontem eu vi um podcast que eu gosto muito, de uma psicóloga cristã, e ela falou algo que eu achei muito, muito interessante. Ela falou, né, da formação neurológica que o cérebro, como Deus criou o cérebro humano. A psiquiatria explicando isso, e ela disse: nós em nenhum momento fomos criados para tantos estímulos. Nós em nenhum momento temos a capacidade de lidar com isso. E ela falava, criança, adolescente, jovem, ancião, ninguém tem capacidade para isso. E aí eu fico pensando, os adultos não sabem lidar. Tu imagina uma criança. Tu imagina um adolescente. É muito complexo. Uma das coisas que eu tenho falado muito, que a gente tem falado sobre intencionalidade, sobre refletir, sobre pensar, sobre meditar nos assuntos para entendê-los melhor. E algo que a gente não se dá conta, né? Eu, por exemplo, que sou de 84, eu cresci antes... É mais velho, quer dizer que eu sou mais velho. 4 anos só. Eu cresci antes da internet, não que não existisse internet, mas tipo, a gente não tinha acesso, né? Então eu cresci antes de smartphone, antes de internet. A minha infância toda foi baseada em uma infância do brincar, do subir em árvore, do pegar butiá e comer, jogar futebol, brincar com o pessoal na rua. Eu não peguei a infância, e isso é algo que os pais hoje não percebem. A infância digital. Uma das coisas que ele traz, ele diz no livro, eu liguei o negócio aqui, ele diz no livro, é o seguinte, a partir de 2010, a geração nascida entre 95 e 2012 foi a primeira a crescer imersa em smartphones e redes sociais. Isso é algo que a gente não percebe, mas quem nasceu a partir de 95 até 2012 é a primeira, dali em diante, 95 em diante, é a primeira geração que nasce dentro dessa realidade de smartphone e rede social. Ou seja, os seus pais não sabiam o que fazer sobre isso. Os seus pais achavam que os filhos iam crescer do mesmo jeito que eles iriam brincar, que eles iam jogar futebol na rua, que eles iriam subir em árvore, não sei o quê, porque foi a infância deles. Só que eles não perceberam que os filhos estavam interessados em outra coisa, porque estavam sendo estimulados em outra coisa, né? Isso é um outro elemento. Mas o meu filho é diferente. Sim, mas ele chega na escola e o colega tá com o celular. E aquilo desperta interesse. Aí tá jogando um jogo, todo mundo fala do jogo, ele quer conhecer o jogo, ele quer estar online também. Ou seja, ele começa a ser puxado para dentro dessa realidade. Isso é uma coisa importante da gente refletir, porque tem que ser intencional nesse sentido, né? E aí ele diz o seguinte, especialmente durante a puberdade, isso substitui interações sociais reais por interações digitais fragmentadas. Celulares substituíram o brincar ao ar livre, o sono saudável e o contato humano. E ele fala isso no livro. Hoje existe uma infância baseada no celular
e não mais uma infância baseada no brincar. Então a gente está roubando da criança e do adolescente um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento motor necessário, porque agora, ao invés de correr, de brincar, de jogar, eles estão sentados, estão ficando obesos, eles não têm uma movimentação e um neurológico bem desenvolvido. Academia para criança. E aí, quando tu vai estudar o porquê de existir academia para criança, é exatamente por isso. Porque as crianças não brincam mais. Elas não têm mais aquele hábito de brincar na rua, jogar bola, correr, brincar de esconde-esconde, aquelas coisas que eram da nossa infância. Então, já é necessário, e eu via isso, né? O índice de obesidade infantil, ele é muito alto. O índice de crianças usando óculos é muito alto. É um crescimento, até achei interessante, porque esses dias eu vi que uma das áreas que mais precisam de profissionais é a oftalmologia, porque se cresceu demais a necessidade por causa do uso das telas e não se acompanhou nas questões lá da faculdade, os jovens com interesse nessa área. E aí a propaganda dizia, né, se você quer ganhar dinheiro dentro da medicina, algumas áreas são destaque, uma era a oftalmologia. Imagina, e o motivo é as telas. Então, por causa da luz azul, faz muito mal pra retina, né? E tu vê crianças que elas, né, vidradas ali naquele negócio. Então, é uma coisa que é, hoje em dia, muito perceptível. É a infância real e a infância digital, né? Aquela criança imersa nesse mundo. E o que tu diria, assim, já que tu estudou esse livro, assim, de forma mais a fundo, como pais, a gente sabe que a gente não pode botar numa bolha os nossos filhos e livrá-los dessa infância digital. Queria eu poder livrar o meu filho até os 13 anos lá de não ter um smartphone. Mas como tu falou, ele vai pra escola, senão ele vai ficar um alienado. O que tu diria? Como manter ainda uma infância real? Qual conselho tu daria pros pais? Porque o PDC é pros pais. A maioria quem vai assistir é os pais. O que tu diria? Eu entendo que a Bíblia nos ensina que recebemos um espírito de equilíbrio, de moderação, né? Paulo diz a Timóteo, nós não recebemos um espírito de temor, mas de poder, amor e moderação, equilíbrio. Eu ainda sempre cito, né, na King James fiel, diz mente sã, uma mente sadia. Então, eu entendo que o caminho é sempre o equilíbrio, né? Acho que alienar os nossos filhos é ruim. Todos os colegas estão lá falando de jogos, não sei o quê, daí o teu filho ele vai ser um ET, né, no meio dos outros. Não, ele pode eventualmente jogar, né, mas isso precisa de controle, isso precisa de supervisão. Eu não posso... Imagina eu entregar uma ferramenta, por exemplo. Imagina eu vou entregar uma serra elétrica na mão do meu filho de 10 anos. Ele não tem condição de utilizar aquilo. Ele vai se machucar, vai se cortar, vai atorar um dedo, um braço, uma perna. Porque como é que tu vai entregar isso? Tá, mas por que a gente enxerga essa analogia de uma maneira... Não, mas é óbvio, né? Como é que eu vou entregar uma serra elétrica na mão do meu filho? Pois é, mas como é que a gente entrega um celular que tem toda a internet aberta? E, aliás, hoje a gente está no meio do vídeo lá do Felca sobre a adultização, né? E mostrando alguns crimes que estão sendo cometidos. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, por causa da monetização. Hoje, os vídeos dão dinheiro e tal, se tiver muito engajamento, milhões de views e não sei o quê. Aí, o que a gente percebe que aconteceu na internet? Algumas coisas. Primeiro, uma idiotização do conteúdo, porque daí, tipo, tem que ser conteúdo idiota, para o pessoal rir. Tem que ser engraçado, tem que ser besta, porque daí dá muito engajamento. E conteúdos sexualizados, ou seja, né, sensualidade, impureza, né? Então... E a sociedade é muito hipócrita, porque ao mesmo tempo que eles falam da adultização das crianças, e eu tava vendo, né, achei interessante estar numa rádio aqui do Rio Grande do Sul, a mais conhecida, nossa, né, olha só que importância essa denúncia e tal, e sim, é importante, só que os mesmos que estão dizendo isso agora são aqueles que exaltam, por exemplo, quando vem lá as funkeiras da vida, que vão fazer show e acham lindo, acham maravilhosos. Só que são mulheres que estão dançando peladas, praticamente, rebolando, e as filhas, as crianças pequenas estão imitando o comportamento da mulher. Ou seja, querem usar quase
ficar seminua e rebolando e tudo mais. Ou seja, a mesma sociedade que fala, nossa, que importante isso, ao mesmo tempo idolatra e levanta pessoas que levam as crianças a ter um comportamento de sexualidade. Então, tipo assim, olha como a sociedade é hipócrita. Então, o cristão, por isso que eu digo, o cristão precisa pensar com a própria cabeça. A Bíblia é um livro que nos ensina a pensar. Nós precisamos pensar. Então, criar os nossos filhos precisa ter equilíbrio. Óbvio, eu não vou deixar o meu filho alienado, mas o meu filho precisa ter supervisão. Dá trabalho? Dá. É mais fácil pegar o celular e entregar na mão dele. Ah, não me incomoda, fica no celular. Só que tu não pode esquecer, é como entregar uma serra elétrica na mão de uma criança. Tu tá entregando a internet inteira na mão dele. Ele vai acabar tendo contato com pornografia, com impureza, com maldade. E a gente pode ir até coisas que alguns talvez consideram menores do que isso que tu falou, mas que eu considero que são princípios básicos para o restante da vida de uma criança. Quer ver, antigamente, a gente, para assistir algum desenho, nós tínhamos que enfrentar as propagandas ali no meio. Nós tinha que esperar, tinha que ter aquela necessidade de esperar, não tinha outra opção, não tinha como eu ser mais rápido. Hoje, as crianças não sabem esperar. Tanto que se você vai num restaurante, você vai ver que a maioria dos pais estão com o celular no restaurante, porque a criança não sabe esperar o outro comer. E isso vem por quê? Porque ela vai no vídeo do YouTube, geralmente criança menor, ele vai passando, só stalkeando, ele não assiste nada. Então, são coisas que talvez não sejam grandes como a pornografia, talvez elas não, mas que são causadores da ansiedade. Um dos dados que ontem eu assisti a essa psicóloga falar, que o uso excessivo de tecnologia causa no adulto é essa dificuldade de enfrentar a espera. Ele não sabe esperar. Tanto que ele faz um exame, quer ver, você faz um exame, você vai, marca a consulta lá para levar o resultado pro seu médico. Geralmente você vai no ChatGPT, vai no Google procurar o que diz, porque você não aguenta esperar. Isso tudo é pelo uso excessivo de tecnologia. E imagina a criança, ela vai crescer com essa pressa, tem que ser tudo rápido, no meu tempo, e isso gera o quê? Ansiedade. A ansiedade é o extremo, aquela criança se torna ansiosa. E eu acho que a gente só vai ter dimensão disso na próxima geração, quando ela for adulta. Naquele vídeo do Felco, eu acho interessante que ele mostra um trecho, né, três adolescentes fazendo um podcast da geração Z aí. E aí 13, 14 anos no máximo. Aí eles dizendo, nossa, eu acordo de manhã pra ser mais produtivo, isso, aquilo, falando que nem adulto, né? E aí dizendo, como é difícil trabalhar e fazer isso nas redes sociais e manter o ensino médio. Por favor, gente, né? Aí ele fala isso, né? Por favor, como assim? E ele é muito irônico, né? Como assim, cara? Entende? Vai estudar, cara. Quem que tu é, entende? Na fila do pão. Mas sabe que essa questão da adultilização, é assim que fala? Adultização. Isso aí. Eu consigo ver, e falando para pais crentes, tá? Eu consigo ver de novo como começa isso. Quantas vezes eu atendi mães, por exemplo, que a gente chegava e dizia, olha só, por que a tua filha tá usando esse tipo de roupa? Às vezes era uma criança vestida de adulta, uma saia curtinha, erotizada, né? Um batom, às vezes o cabelo pintado, mechado. Por que a sua filha tá usando? Porque ela gosta. Por causa disso, é porque todo mundo tá usando. E aí você fazia aqueles pais pensar. Isso eu não tive uma vez, foram várias vezes com algumas mães. E aí aquela mãe dizia, mas tu não conhece a inocência da minha filha não é assim. Eu quero te fazer pensar que tudo que você ensina, tudo que você permite na primeira infância vai ser considerado normal quando ela for juvenil, quando ela for teen, quando ela for adolescente. Tudo tem um começo. Não é porque ela é uma criança que eu posso permiti-la usar uma mini saia. Não, ela é uma criança e ela vai usar uma roupa de criança. Ela não precisa usar uma mini saia. Mas é bonitinho isso e aquilo. Mas ela vai crescer considerando aquilo normal. A Bíblia diz que tudo tem um tempo. Tudo tem uma fase. Vai ter o tempo que ela vai pintar o cabelo. Vai ter o tempo que ela vai usar uma roupa de mulher. Mas agora é tempo de ser criança. E a gente não entende, de novo, que tudo aquilo que a gente permite está criando algo naquela criança. Está ensinando algo. Seja de forma explícita ou não. Mas está gerando algo naquela criança. Por isso que a gente bate tanto nas pequenas coisas. Por exemplo, quando a gente falava de ansiedade, de chegar o tempo de ter um celular. Por quê? Espera!
Espera, tudo começa com uma base. Se começou com mentira, você acha que isso vai dar certo? Você teve que mentir a idade do seu filho, você acha que isso vai dar certo? Já quebrou um princípio. E a mesma coisa é a questão ali de torná-lo um adulto, de permitir coisas. Aí você vê meninas de 13, 14 anos, às vezes até antes, 9, 10 anos, como a gente tem acompanhado um caso aqui na igreja, a menina fica tentando beijar meninos. Por quê? Às vezes começou com uma pequena permissão lá, um pequeno princípio que foi quebrado, que parecia tão bobo, que a minha filha parecia tão inocente. Mas a gente permitiu, a gente quebrou um princípio lá. A gente tem uma frase que fala, né, que tudo que uma geração permite, a outra torna normal. Ela torna normal. Então a gente não pode esquecer que todas as nossas ações e até mesmo aquilo que a gente não faz, está falando, está passando uma verdade para os nossos filhos. Sim. E como cristãos ainda é mais profundo, né? Porque mesmo que o que a sociedade faz não é o nosso formato. O que diz em Romanos 12? Não vos conformeis, né? Não andem de acordo com os padrões desse mundo. O nosso padrão é um padrão diferenciado, é um padrão diferente. Então, uma criança, seja menino ou menina, não importa, a sua vestimenta, a sua roupa, ela precisa ser decente. Ela não pode ser, mesmo desde pequeno, você já tem que ensinar a se vestir de maneira decente, adequada. E olha só, uma coisa que eu acho interessante. Na própria moda, aquele programa que eu gostava de ver da moda lá, né? Eu acho interessante. Chegava as mulheres lá com roupas vulgares, assim. É isso, mini saia, não sei o que. E aí, na moda, não são crente. Não tem nada a ver com igreja ou com crente. Aí a moça lá, a modelo lá, que trabalha com moda, falava pra pessoa, olha só, tu não precisa ser vulgar pra ser bonita. Entende? Tu não tem que usar roupa assim, mostrando desse jeito. Aí eu ensinava a se vestir. Aí colocava uma roupa que quando tu olhava pra roupa que ela colocava na moda agora, que melhorava o corpo, valorizava, não sei o que, poxa, era uma roupa legal, era uma roupa bacana. Aí tu vê assim, se a própria sociedade, dentro da moda, demonstra isso, que tu não deve ser vulgar pra se vestir bem, então assim, como que um cristão vai desde pequeno, não, mas ela é criança, ela pode. Não, a gente precisa ensinar desde pequeno os valores do evangelho, é o que tu está dizendo. Ela já cresce entendendo, não, eu tenho que me vestir de maneira decente, correta. É que às vezes a gente, de novo, em nome daquele olhar de pai e de mãe, a gente olha os nossos filhos como se eles não tivessem uma natureza humana, não tivessem carnalidades. A gente acha que eles são inocentes. E ninguém é inocente. Ninguém. Esse era o ponto que eu queria chegar. A gente não pode achar... Nós temos uma natureza que nos chama para algumas coisas. Ontem eu conversava com um casal que dizia isso. Minha filha com 16 anos, poxa, ela tá na igreja, a gente ensina ela, mas ela falou que quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu disse, isso é normal, entende? Isso é natural. Ela quer experimentar, ela tá numa fase onde os hormônios estão à flor da pele e ela quer experimentar. Agora, o que você tem que fazer? Ensinar, mostrar o porquê, mostrar que aquilo não faz bem por esse, aquele motivo. Não é só porque a Bíblia fala, é porque isso vai fazer mal pro teu corpo, isso vai te prejudicar, assim. Ou seja, explicar, né? Agora, a vontade, o desejo é natural. Isso é do corpo humano, né? Tanto o homem quanto a mulher, tanto o menino quanto a menina. Então, nós precisamos... Por isso que eu falo de novo, né? A gente precisa ser um povo que pensa, que reflete, que é intencional. E eu acho também, eu tô lendo Mateus, e ontem lendo Jesus falando, quando o teu olho te faz pecar, né, arranca ele fora. Jesus tratava as coisas com muito mais, e talvez a geração passada também, com muito mais destreza, com muito mais ciência do que estava fazendo. Às vezes a gente é muito, mas não vai gerar nada. Mas é em nome disso, em nome daquilo. E a gente se torna muito permissivo e algumas vezes muito omissos. E a gente não... Ontem eu fiquei pensando nisso, sabe? Passei o dia refletindo sobre isso. Será que tem coisas que a gente não tem que ser mais faca na bota? Até? Eu sei que o Espírito Santo é o espírito do equilíbrio. E nós precisamos de equilíbrio, até porque na geração passada a gente viu o outro extremo. Alguns filhos que foram criados, por exemplo, passando vergonha na escola porque só podiam usar um tipo de vestimenta, quando eles cresceram, eles saíram daquele contexto e não quiseram mais o evangelho. Mas tem algumas coisas que a gente precisa voltar, refletir, pensar, será que não tem que ser mais drástico até? Tu sabe, eu sou um pouco assim, e eu preciso de equilíbrio, é uma coisa que eu peço ao Espírito Santo. Mas tem coisas que eu fico vendo Jesus, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora.
Se a tua mão te faz pecar, arranca fora. É melhor entrar no céu capenga do que entrar no inferno com 2 olhos ou com 2 braços, com 2 mãos. Então, tem coisas que eu acho que nós, como pais, precisamos exercer a autoridade de forma mais veemente. Às vezes, percebo pais muito amigos. Mas é que aí a gente entra num tema que é o Felca gravou o vídeo falando da adultização. Eu quero gravar um vídeo falando da infantilização dos adultos. Porque daí a gente percebe a mudança que houve. Hoje as crianças é que mandam, as crianças é que decidem e os pais obedecem os filhos. É o que eu falo, vem no culto, aí tá ali o piá de 3 anos, não para quieto, incomoda todo mundo, a pessoa que tá ali no culto não consegue prestar atenção porque a criança não para quieto. Aí vem a irmã da recepção e diz, irmão, olha só, controla o teu filho. É que eu não consigo. É que ele não para quieto. É que ele é hiperativo. É que ele tem não sei o quê. Eu não me interessa o que ele tem ou deixa de ter. Isso não faz diferença. Ele vai ter que aprender a ter limite. Você vai ter que aprender a controlar. Como é que pode um piá de 3 anos te controlar? Como é que você não tem autoridade com piá? Isso é uma coisa que me chama a atenção, né? E graças a Deus, por exemplo, o nosso filho, né, quando tinha criança fazendo fiasco na rua, rolando no chão, gritando, né, no supermercado com os pais, com a mãe fazendo fiasco, eu só olhava pro Lourenço e dizia, o dia que tu fizer aquilo ali, vai ser uma vez só. Tu nunca mais vai fazer, né? Porque eu vou te corrigir, porque vai ser assim. E nunca fez. Sempre vinha no culto, dizia pra ele, fica sentado aqui, fica desenhando, fica pintando. Nunca tivemos problema algum, mas a gente exerceu a autoridade. Então me parece assim que há uma geração de pais que se tornou, não sei o motivo completo, pleno, tem um pouco de rede social, né? Entrou teorias como você não pode dizer não pro teu filho, isso vai ferir, vai machucar. Desde quando? Faz milênios que a gente vive a sociedade dizendo não pros filhos. Aí agora alguém resolveu que não pode se dizer não. Sim, mas agora, depois de milênios que a gente passou, como que a gente troca o conhecimento de tantos anos por alguém? E aí, de novo, eu escutava um pastor falando uma coisa. Pergunta para alguém que foi criado com um pai rígido, no sentido assim, que disciplinava, que cuidou, não foi alguém que batia, que era duro, não é isso que eu tô falando. Rígido, dava limite, tinha horário para chegar, tinha horário para sair, com quem vai estar, sabe? Limite. Pergunta para essa pessoa se ele ficou traumatizado ou se ele agradece o pai. Eu tenho certeza que 100% das pessoas vão responder, eu agradeci meu pai, eu agradeci minha mãe pela forma como me criou. Portanto, nós temos cientificamente comprovado que funciona quando tem supervisão, quando tem autoridade. Você vai criar alguém mais equilibrado. Quando ele chegar no mundo e ouvir os nãos, os desafios, ele já está preparado. Meu pai já me ensinou a ouvir não. Né? Meu pai já me ensinou que eu vou ser frustrado. Então, assim, isso faz parte da vida. Sabe que eu acho que hoje em dia a gente acaba, até em nome dessa linha da psicologia, de sempre ter alguém que gerou aquilo em ti. E sim, algumas vezes lá o teu pai não teve amor, não soube te dar amor e aquilo gerou algo em ti, ok. Só que quando a gente chega em Jesus nos mostra que a gente pode dar aquilo que a gente não recebeu. E que a gente pode olhar com graça aquelas pessoas. Se você olhar a história dos seus pais, você vai ver que talvez ele fez aquilo porque os avós não ensinaram. E aí você pode derramar graça. Nossa, eu posso fazer diferente. Não é culpa do meu pai. Ele não teve aquilo. Agora Jesus chegou e trouxe luz. E eu posso fazer diferente com os meus filhos. Né? Por causa do evangelho. Mas, hoje em dia, eu percebo que a nossa geração culpa as crianças. Culpa os jovens, culpa os adolescentes. Só que a gente não vai ver que eles estão vivendo tudo isso porque nós estamos permitindo que eles vivam tudo isso. Eles podem fazer diferente quando eles tiverem entendimento? Claro que podem. A mesma graça que a gente está passando para a próxima geração, eles vão poder passar para nós. E vão precisar passar. Porque por mais que a gente se esforce, a gente não vai ser perfeito. Mas eu posso deixar um caminho mais estruturado para o meu filho. E aí a responsabilidade não é do meu adolescente, da minha criança. É minha como pai, como mãe. Mas é claro, né? Mas nós precisamos puxar isso para nós. Essa responsabilidade de dar limites, de sofrer o dano, de ter trabalho, ela é nossa. Porque lá fora se culpa a próxima geração. Se culpa muito eles. Mas quem está os criando?
Quem está os ensinando? Então, nós precisamos, e vai muito de propósito de vida, né? Nesses últimos meses, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Propósito de vida. Nós precisamos entender o propósito de vida. Qual é o propósito de vida de um pai e de uma mãe? Naquela estação, primeira infância, principalmente, quando os filhos estão sob a sua tutela de forma mais efetiva, é educar, é ensinar, é impor limites. É que tem algumas coisas que não são normais que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, a gente vê uma geração muito fraca nas emoções, né? Você vê rapazes hoje são fragilizados, né? Muito fragilizados, assim. Por exemplo, foi lá, começou uma conversa com a menina, aí a menina rejeitou ele. O cara entra quase numa depressão, entende? E tudo bem, é normal tu ficar triste, é normal, não deu certo. É uma frustração que tu vai lidar. Frustração. Só que isso faz parte, entende? Faz parte e aquilo ali vai produzindo algo. Claro, passar por essas frustrações e não ficar trancado no quarto agora, desesperado. Não, cara, bola pra frente, não deu certo, ok, vou seguir, vou buscar Deus, e assim que tiver uma outra menina de Deus e tal, vai dar certo, entende? Só que hoje os homens não são, eles são fracos, eles são frágeis, entende? Outra coisa que me chama a atenção, que eu sempre falo, eu com 11, 12 anos, a vida pra mim era a coisa mais maravilhosa que existia, era andar de bicicleta, me ralava todo, andava com a bicicleta sem freio, caía, era a coisa mais divertida que tinha pra mim. Quando que eu ia imaginar hoje ver uma geração com 12, 13 anos tomando remédio pra ansiedade, se cortando? É outra coisa que eu não consigo entender, ficar se cortando pra diminuir a minha dor emocional, não sei o que lá, entende? E estão vivendo isso, eu não tô minimizando ou brincando, pastor, tá. Não, eu sei que é sério, só que como que eles chegaram nisso? Um piá de 12, 13 anos vivendo isso, deveria estar achando a vida a coisa mais legal do mundo, mas por que eles estão vivendo isso? E aí, nesse livro, ele traz alguns dados, por exemplo, ele diz o seguinte, o autor, que é o Haidt, né? O tempo médio diário de uso de telas por adolescentes nos Estados Unidos passou de 3 horas em 2009 para mais de 8 horas em 2022, isso diariamente, ou seja, durante o dia, isso nós estamos falando de 2022, agora deve ser pior, em 2025, 8 horas do dia na frente do celular. Isso não pode ser normal. A gente não pode achar que isso é natural. Aí tem jovens, adolescentes, crianças que vão dormir com o celular. Ou seja, passa a madrugada inteira vendo bobagem, jogando. Sei lá o que estão vendo. Se fosse isso ainda, né? Sei lá o que estão vendo. Mas mesmo que seja só o jogo, não importa. Imagina tu passar, em vez de dormir, aí durante o dia tá caindo de sono, não se concentra. Mas o que eu digo é que tem coisa muito pior, né? Entende? Aí ele também diz assim, houve uma queda acentuada em atividades presenciais, como brincar ao ar livre, dormir bem, frequentar clubes esportivos, práticas que protegem a saúde mental, ir à igreja, ter um grupo de jovens e de adolescentes, fazer amigos e sair para jogar futebol, jogar vôlei, jogar basquete, andar de skate. Essas coisas, isso forma, isso trabalha no corpo, na mente, em tudo. Quando a gente está cansado, ansioso, preocupado, a gente faz uma atividade, por exemplo, caminhar ao ar livre, andar de bicicleta, praticar um esporte. Isso a gente não volta renovado, não volta... Então, os nossos filhos estão perdendo isso porque agora eles passam só na frente de tela. E aí entra uma coisa importante que ele fala. As pessoas hoje têm medo de deixar os filhos na rua, claro, porque o mundo ele tá mais perigoso mesmo. Eu fui criado na rua, assim, no sentido de... Chegava da escola, ia pra rua, reunia lá 30 adolescentes, né? E a gente ficava a tarde toda brincando, jogando futebol até 10 horas da noite. Hoje não dá mais, obviamente, mas ao mesmo tempo que eles não podem sair pra rua e ter contato com o mundo real, eles estão soltos na internet inteira com esse negócio aqui. Ou seja, tu tá, entre aspas, vedando o físico, mas no mundo virtual ele tá com o mundo inteiro aberto. Ou seja, é mais nocivo ele estar com isso aqui aberto do que se ele estivesse brincando, por exemplo. Por isso que eu falo de missão, né? É missão do pai proporcionar momentos em que o filho possa ter lazer. Uhum. É missão do pai permitir o ócio. Algumas vezes, que hoje em dia já... mas ele tá entediado, por isso eu dou o celular. Mas o ócio é normal. Todos nós precisamos aprender a lidar com o ócio, né? Identificar os momentos de ócio, o que ele tá... Ócio produz criatividade. Então, é papel dos pais. Por isso que eu falo de ser intencional nessa missão, nesse propósito de vida. Você já parou para pensar e botar num papel, botar no teu celular, que seja no teu bloco de notas,
O que você, como pai, na idade que o teu filho está fazendo por ele? Eu estou apenas nutrindo ele? Estou apenas pagando uma escola, levando na igreja, nos cultos? Ou eu estou educando, ensinando, proporcionando momentos de lazer, trazendo os amigos dele aqui para casa? De novo, isso tudo gera em nós trabalho. É muito mais fácil, e por isso que eu falo, volto a falar que a questão somos nós, não é eles. É nosso papel isso. É nosso papel criar momentos para que a criança possa brincar, possa jogar. Às vezes a gente insere eles na nossa rotina, que é um pouco insalubre, muito maluca, muito ansiosa, muito corrida. E aí aquela criança vem aprendendo aquilo. Não, é meu papel. Não, eu sou mãe agora. Então eu vou proporcionar isso. A terça-feira à tarde vai ser para isso. O sábado de manhã vai ser para jogar bola. É meu papel, é minha missão. E é muito curto o período de tempo que a gente faz isso. Se você parar, eu sempre lembro daquilo que tu falou. São 18 verões. São 18 férias, talvez. Até um pouco menos, talvez. Se a criança começar a trabalhar cedo, ele não vai talvez poder tirar tanto tempo contigo. Então, a gente precisa, como povo de Deus, viver sob missão. Não viver debaixo de demanda, não viver com o que todo mundo está fazendo, mas qual é a minha missão? Sou pai de adolescente, então eu tenho que parar tudo, resetar o que ficou, porque mudou. Não é mais como uma criança que você diz eu vou fazer e você vai fazer e deu. Não, como eu vou lidar com isso? Parar e pensar, parar e projetar, parar e estudar, parar e botar no papel. Mas exige de nós empenho, exige de nós dedicação, energia. Mas se eu entendo que a minha missão é essa, eu vou botar tempo nisso, eu vou botar energia nisso. Agora, se eu entendo que a minha missão é ganhar dinheiro, ser feliz, meus filhos que venham seguindo o que eu estou fazendo. Por isso que volta a missão. Você já parou para pensar nessa estação que os teus filhos estão, o que você precisa fazer e o que você tem feito? Analise, pense, mas até isso, né? Essa questão da ansiedade, da tecnologia, não nos permite focar e pensar. Ontem, quando eu vi essa psicóloga fazer, e eu não lembrava o tema do PDC, então eu acredito que foi o Espírito Santo que me levou a ouvir isso. Ela dizia que uma das coisas que a ansiedade, o uso excessivo de telas ali na primeira infância causa na criança é essa desconexão da família. Tá perto, mas não tá perto, porque tá perto ali no celular, tá perto fazendo outras coisas. Essa desconexão, essa quebra de vínculos, isso tudo vem com um propósito, de destruir essa família, de gerar ansiedade, de gerar tudo isso. Então tu percebe que por trás disso ainda tem o diabo trabalhando, tem o Deus desse século trabalhando para proporcionar isso, para gerar isso nas famílias. Então, isso quebra muita coisa. Agora, quando você dedica tempo... Não, o meu sábado de manhã do meu filho, e eu sou um pouco contra tempo de qualidade, sabe? Desculpa aí quem acredita, mas eu acho que tempo nunca precisa de tempo. Eu dedico 15 minutos de tempo de qualidade. Tá bom, né? Tem 24 horas num dia. 15 minutos você acha que vai fazer diferença? Às vezes não vai precisar de mais. Então, eu sou um pouco contra isso. Se eu entendo que a minha missão é ser mãe, eu preciso ser mãe. Eu entendo que tem mães que trabalham. Eu entendo que tem pais que têm uma rotina maluca, mas tem à noite. Tem como. É que às vezes a gente começa a usar bengalas, desculpas. Mas eu tô cansado. Ok, você é adulto. Pegue teu cansaço, deixa ele ali um pouquinho e vá trabalhar na sua principal missão. Eu acho que isso se a gente ter isso claro, cada vez mais a gente vai poder criar uma geração sem tantas dores, sem tantos traumas e sem tanta ansiedade. Sem o mimimi, né, dessa geração e a gente percebe que esse vínculo, o livro que eu trouxe esse material, que é a Geração Ansiosa, ele mostra a ligação direta que há, então, de novo, né, com as redes sociais e o smartphone, com os problemas emocionais dessa geração. Hoje, não só as crianças, os adolescentes e também os adultos estão vivendo isso por causa de um mau uso da tecnologia. A tecnologia em si não é um problema, a tecnologia em si não é
Eu lembro que um dia eu gravei um vídeo falando sobre um alerta aos pais e tal, falando de não deixar os filhos usarem as coisas assim de maneira... Os haters amaram aquele vídeo. indiscriminada. E aí alguém comentou, achei muito engraçado, alguém comentou, agora estão colocando a culpa na tecnologia. Quase que eu respondi, né? Mas a gente não vai... Eu respondi, você não viu o vídeo, né? Eu não tô falando da tecnologia, eu tô falando que os pais devem dar supervisão aos filhos. O problema é claro que não é tecnologia. Tecnologia é uma coisa boa, né? Eu trabalho com tecnologia, eu sou entusiasta da tecnologia, mas a gente precisa dar supervisão sobre a tecnologia. Pai tem que ser pai. Quem é que mandou você fazer filho? Fez o filho? Você tem que ser pai, você tem que ser mãe. Entende? A Bíblia nos ensina que, eu estava falando isso domingo, a Bíblia nos ensina que os filhos são bênção do Senhor. Herança. Hoje a gente tem uma geração da internet aí e tal, que é isso, eu não quero ter filho, eu sou pai de pet, eu sou mãe de pet. Eu acho isso uma bobagem, desculpa eu dizer. Bicho é bicho, tá? Bicho é bicho. Filho é filho. Não tô dizendo que tem que maltratar o bicho, não tô dizendo que tem que judiar, não é isso. A gente tem que tratar bem o bichinho, a gente tem que cuidar bem do bichinho, teu pet, não tem problema. Mas não é filho, é isso que eu tô dizendo, entende? Filho, a bênção de Deus não vem no bicho, a bênção de Deus vem no filho. E a gente tem que recuperar isso, por quê? Porque crente tem que ter filho. E cada vez cresce mais o número de crente tem que ter filho. Bênção de Deus vem nisso. Óbvio, alguns casais não conseguem ter filhos, alguns dizem, hoje eu não posso e tal. Ok, a gente entende isso. Agora, eu quero incentivar você. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, é bênção de Deus. Então, assim, um cristão deveria sim... E a gente sempre tem que pensar a motivação, a intenção que é quando um casal fala isso. Há pouco tempo eu atendi uma irmã e ela me disse, a gente decidiu não ter filhos, tá? E aí eu vi que ela queria saber a minha opinião, se aquilo era pecado ou não. Ela falou num determinado momento da conversa. Aí eu falei, você tem que parar e pensar qual a intenção disso. Por que você não quer? Porque dá trabalho, eu tenho medo. Teu Deus não é o medo? Teu Deus é Deus. A intenção tá errada. Porque esse mundo tá perdido. Mas esse mundo tá perdido, então a gente precisa de luz nesse mundo. A gente precisa de filhos cheios do Espírito Santo que vão impactar esse mundo. Então tudo tem uma intenção. Porque dá muito trabalho. Desculpe, isso é egoísmo. O filho forja. Ele nos ensina a ser livre do egoísmo. De alguma forma, ele nos tira completamente da zona de conforto. Você percebe que tudo tem uma intenção. Tem casais que não conseguem, passam pela infertilidade. É completamente diferente. Vocês falam e vocês têm um só. Eu já ouvi alguém falar isso. Exato. Eu já ouvi falar. Mas não sabem o porquê, né? Porque a gente queria mais, a gente tentou mais, a gente, mas não deu, Deus não deu. O que a gente vai fazer? Mas agora, se você pode, você tem que analisar a sua intenção. Por que eu estou pensando assim? Mas eu entendi de Deus isso, aquilo. Ok, você e Deus. Mas analise a sua intenção. Analise o porquê. Muitas vezes, de novo, é a gente entrando na forma do mundo. E não é algo pensado. É algo que foi implementado dentro de ti e que agora você precisa analisar. Uma das coisas que aquela psicóloga ontem falava, e eu achei muito interessante, é que a ansiedade, o uso excessivo das telas, ele produz no ser humano ele perde a capacidade de concentração. Ele vai ler um texto, ele vai ler um livro, ele vai ler a Bíblia e ele não consegue. Ou ele lê de qualquer forma ao ponto de não absorver nada. Por quê? Porque o hiperestímulo fez com que o cérebro ficasse viciado em dopamina. Quando precisa de algo em que os teus neurotransmissores vão trabalhar mais, que a leitura faz com que neurotransmissores trabalhem, gasta energia, dá trabalho, por isso que quando você pensa, você cansa, né? E é impressionante isso. Eu te falava isso, né, nas lives de Thiago ali, que eu todos os dias tinha que preparar uma palavra. Nossa, era um cansaço, porque pensar cansa. E o ser humano perdeu. Aí ele pega um livro, pega a Bíblia, ele não consegue. Por quê? Porque o cérebro não tem mais a capacidade de concentração. Esse é um outro problema E aí é uma geração que hoje vem com QI muito mais baixo. Esse é um outro problema das redes sociais e do celular, né? Até uma das coisas que eu fiz no meu foi tirar as notificações, porque como eu tenho toque, né? Se aparece ali o balãozinho vermelho ali, eu tenho que tirar aquele balãozinho vermelho, né? Se você olhar meu celular, é cheio desses balãozinhos vermelhos, né? E aí ele entra em desespero.
Você viu ali que tem 150 e-mails para ler, Mas tem 40 mensagens no WhatsApp. Deixa ali, Felipe, tá tudo certo. Não, e ele vai lá e tira só pra não ficar... Mas é por causa do meu toque. Daí o que eu fiz? Eu entrei nas configurações e tirei isso. Aí não aparece mais. Assim. Aí não aparece mais. Só que daí às vezes eu posso perder uma mensagem ou outra, eu não vejo mais. Várias, né? Você garante que é um que tá lá esquecido nas mensagens. Mas não tem problema, mas daí já me ajudou. Isso é uma outra coisa. Por causa disso, você tá lá lendo a Bíblia e começa... Bzz, bzz, né? O celular começa a vibrar ali. E aí já tira o foco, não consegue voltar, etc, etc. Eu acho então que nisso a gente... claro, né? E a gente tá falando pro adulto, fugiu do tema do programa, mas eu acho que nós, como adultos, precisamos ser intencionais nisso, sabe? Você vai ler, você vai fazer algo, deixa o celular em outro ambiente. Acordar, né? Uma coisa que tu sempre fala, não vai primeiro ver WhatsApp, Instagram, você vai ler a Bíblia. Então, coloca uma rotina nisso, seja intencional nisso, só a partir das 10 da manhã até as 18 da noite. Depois disso, eu não vou. Não vou. E as pessoas vão descobrir que tem vida longe disso, né? Fica um mês sem Instagram pra te ver. Tu vai descobrir que não vai fazer diferença pra ti, entende? Então, assim, Bem pelo contrário, vai fazer muito bem. Então, por exemplo, óbvio, eu uso o Instagram todos os dias, porque principalmente para trabalho. Eu confesso, assim, eu vejo alguma coisa que outra, é um memezinho para dar risada, que os guris mandam às vezes, que é legal, que é engraçado, mas assim, é isso, eu não fico olhando o que os outros estão fazendo, o que não sei o quê, eu uso muito para trabalho, para postar conteúdos relevantes, coisas importantes na vida das pessoas. Quando leio também alguma coisa é algo relevante, algo importante, do contrário, eu não fico perdendo muito tempo, não. E assim, tem outros dados que ele traz no livro, que eu também acho que é importante a gente trazer aqui, até para o alerta, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, alguns dados a respeito desse uso por adolescentes, né? E as crianças, a partir de 2012, os gráficos dispararam. A partir de 2012, quando, se não me engano, assim, entrou o Instagram, quando entrou o Instagram assim mesmo, gráficos dispararam, como por exemplo, depressão em adolescentes, houve um aumento de 150% em depressão em adolescentes. Tentativas de suicídio entre meninas de 10 a 14 anos, houve um aumento de 300%. Misericórdia. Automutilação, que eu falava, ficar se cortando e não sei o que, um aumento de 189%. Ou seja, há uma ligação direta nessas coisas com o uso de Instagram, TikTok, rede social, não sei o que. Ou seja, essas coisas não estão descoladas. De onde é que veio isso? Aí o pai diz assim, a mãe, eu não sei, minha filha anda se cortando, eu não sei por quê. Agora tu sabe por quê. Como que tu não sabe por quê? Por que ela tá se cortando? Porque ela tá se comparando, porque ela tá vivendo, ela não sabe o que fazer com a... Às vezes não sabe dar nome ao que tá sentindo, aí ela vai aliviar a frustração, naquilo. ela não sabe o que fazer com a frustração, a fulana é mais bonita, ele mostra no livro uma coisa muito interessante, com imagens, ele mostra a menina fazendo a foto sem filtro e depois a quantidade de filtros que vem depois, e a última até a primeira é outra pessoa, completamente diferente. E os filtros também tem isso, por exemplo, no Instagram você usa um filtro, e gente, não tem problema em usar um filtro, mas a gente tem que pensar que isso gerou hoje o filtro já faz a maquiagem, já bota o blush, já faz todo um... Põe cílios. Transforma a pessoa, entende? Só que isso dá um olhar ilusório, cria uma ilusão. Aí quando a pessoa se depara com a realidade, né, não consegue mais ver beleza na realidade, não consegue mais ver, poxa, a beleza em si, em quem é, naquilo que Deus fez, tem feito na sua vida, não, porque eu quero viver a ilusão. A gente está entrando no metaverso da vida, a gente vai viver num metaverso, e isso é problemático, porque nós somos feitos de carne e osso, nós somos feitos... Nós somos feitos de emoções, e aliás, envelhecer é uma coisa bonita. Tem beleza na velhice, tem beleza em envelhecer, né? A gente pode envelhecer belo, a gente pode envelhecer bem, a gente pode envelhecer com sabedoria, a gente pode envelhecer... Ontem eu escutava um podcast de um filósofo também conhecido, né, o Cortella, que fala, eu brinco, né, ele fala, parece que nunca acaba o que tá falando, né? Ele fala daquele jeito, como se nunca fosse acabar o que está dizendo, né? É uma coisa bem de filósofo também, né? Sempre termina com questionamento, nunca com uma conclusão. E ele dizia isso, a sabedoria, por exemplo, por que os nossos avós diziam frases, falavam algumas coisas que quando tu lê os filósofos, é exatamente o que o meu avô falava, só que
de uma outra forma. Mas assim, a essência é a mesma coisa. Ele diz, por quê? Porque há sabedoria na velhice. Pessoas que viveram muito, eles têm um entendimento, têm uma sabedoria. Sabe que eu ouvia a Ana, do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, falar algo que eu achei muito interessante. Ela falou que hoje em dia nós damos valor, até falando de igreja, muito aos jovens, por causa da força do jovem. Ele nos entrega muito mais coisa, ele trabalha, ele consegue ser mais presente na vida da igreja. E muitas vezes a gente acaba tirando de posições essenciais os mais velhos, mas a Bíblia diz que a sabedoria está com eles. Né? Então a gente acaba entrando nessa forma do mundo de novo e dá valor ao que o mundo dá, a força do jovem, que Deus também dá valor, mas esquece daquela sabedoria, daquela visão que o mais velho tem, e eles acabam não frutificando como que deveria, né? Frutificar na velhice ainda. Pra te ver como é sutil, as coisas vão entrando muito sutilmente na nossa vida, na nossa rotina, na nossa forma de ser, de pensar. Por isso que a forma sempre tem que ser a palavra. Em todo tempo você precisa se alimentar dela, para que aquilo que tá nela se torne teu, entre, te confronte. Muitas vezes, né, que nem eu citei ali quando Jesus fala, se teu olho te faz pecar, aquilo ali ontem entrou como uma faca. Um texto super conhecido que eu já li inúmeras vezes, já ouvi um monte de pregação sobre ele, mas me fez refletir, me fez parar para pensar o que eu tô sendo ainda muito, né, deixando muito permissiva, o que eu preciso ser mais enfática, mais dura. Esse é o poder da palavra. Nós não podemos esquecer, de novo, quando a gente fala paz dessa nova geração, nós não somos contra o uso da tecnologia, mas observe a idade, dê limites, perceba o que ele está vendo. Ah, mas 1 hora por semana é pouco. É você que vai decidir, mas perceba o que quando ele assiste. Eu lembro que nosso filho, para exemplificar, quando ele assistia algo no celular ou jogava no celular, quando ele era um pouco mais novo, ali perto dos 7, 8 anos talvez, as próximas horas após aquele evento que ele estava fazendo aquilo, ele ficava muito mais irritado, muito mais chato, desculpa a palavra, ficava muito mais respondão, e aí a gente começou a ver o que está causando isso. Às vezes o teu filho está irritado, trancado dentro do quarto, porque você botou limites, mas isso vai produzir algo bom. Perceba, será que eu não tenho que diminuir o tempo então disso? Está gerando isso? Eu tenho que tratar não a problemática em si, não a irritabilidade, não as respostas, eu tenho que tratar a fonte. E a fonte está sendo, às vezes, que ele não está sabendo lidar com aquela dopamina no cérebro dele que está o viciando. Hoje em dia, e eu descobri que tem uma aqui em Novo Hamburgo já chegou no Rio Grande do Sul, parece que tem uma em Parobé também, clínicas de pessoas viciadas em dopamina, em tecnologia. Eles vão pra lá, eles aceitam acima de 18 anos, ainda aqui no Rio Grande do Sul, que eu saiba, não tem pra menores, mas jovens que não conseguem sair dos seus quartos, dos games, e aí viciou em dopamina, precisa ser internado. Agora vai ter que internar pra aprender a ler, para aprender a fazer coisas devagar. A lidar com a frustração, lidar com a espera. Esses dias também eu ouvi o pessoal falando de alguns filmes, assim, né? E aí o rapaz comentava assim, ó, tem um filme, o filme é bom, mas ele é muito lento. Essa nova geração não consegue assistir filme assim. Tipo assim, as cenas são muito lentas, devagar, assim, demora um tempão pra acontecer. Já não consegue mais. A gente é a geração do 2.0, vai ouvir o áudio 2.0, bota ali e vai. Né? Sou eu. Agora, o YouTube Premium dá pra botar às vezes até em 4.0 agora. Então, tipo, a gente quer fazer tudo voando e tal. E a vida não é assim. Deixa eu só abrir um adendo. Eu não sabia desse 4.0, né? Aí na terça-feira uma irmã me mandou mensagem dizendo que assistiu a mensagem de segunda-feira da reunião de mulheres em 20 minutos. Aí eu parei pra pensar, mas eu falei só 20 minutos, né? Porque todo mundo fala que eu falo demais, né? E aqui eu tô vendo que eu falo demais mesmo. E já tinha visto, né? E aí eu disse, mas eu preguei, eu acho que uns 40 minutos. Ela, não, eu assisti naquele acelerado. Aí eu lembrei agora que tu falou. Viu? Olha só. Ou eu falo muito lento, ou eu falo demais. Não, é que a gente tá acostumando com essa coisa acelerada, mas assim, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é profundo, exige a gente parar, refletir, aprofundar. Nada que é relevante, importante, a gente vai conseguir voando, correndo, né? Então, a gente precisa fazer... E aí eu queria
trazer já mais para uma conclusão, assim, né? O que os pais podem fazer? Porque, beleza, a gente trouxe o assunto à baila. A gente, que eu digo, né? Esse psicólogo, recomendo o livro aí para quem quiser aprofundar. É um livro dessa grossura. Ele vai mandar o link. Tá? É um livro dessa grossura. Então, assim, é para quem quer ler e aprofundar. Vai demorar pra ler. É legal pra galera que é líder de jovens, de adolescentes também, né? É um assunto para estudar, porque importante. faz parte, né? É essa geração mais jovem. Então, é a geração ansiosa, esse livro. E assim, tudo que a gente quiser aprender, aprofundar, vai exigir calma, tempo, fazer as coisas... É assim que funciona. Tudo que é bom, tudo que vale a pena... A gente precisa desacelerar um pouco, né? Por que antigamente as pessoas eram mais tranquilas, não tinham ansiedade? Por quê? Porque assim, primeiro, não havia esse contato para tu conversar com alguém lá no céu, tu tinha que ligar num telefone fixo, aí tipo assim, tu tinha o teu trabalho, tu vinha ali da roça e tal, passava o dia lá, aí sentava para tomar aquele café com a família, tinha aqueles momentos ali, ou seja, a vida era mais calma, era mais devagar, mas ela era muito melhor vivida, porque você experimentava as coisas. Aliás, né, por exemplo, vai sair com a tua família, tudo bem, faz lá a tua foto, não tô dizendo que não faça, posta alguma coisa, mas assim, tira um momento para dizer, vou fazer 2, 3 fotos, o resto eu vou viver. Entende? Eu não vou ficar olhando pelo celular. Eu quero ver a cachoeira, eu quero ver a cachoeira pelo celular. Se é para ver pelo celular, eu não preciso ir lá. Eu olho aqui, eu procuro no Google a cachoeira. Não, vai lá ver a cachoeira, vai sentir o vento no rosto, vai sentir a água te tocando. É isso que é a experiência que faz as coisas se tornarem profundas na nossa vida. Eu estou usando o exemplo daqui de a pessoa que vai visitar uma cachoeira. Agora, vamos lá. Com o teu filho, né? Toca o teu filho, abraça ele, deixa ele te abraçar, conversa, riam juntos, brinquem. Não faça isso pelo celular ou não sei o quê. Não, você tem que viver, porque isso vai passar. Teu filho vai ter 10 anos uma vez só. Depois ele faz 11, 12, não volta. Os 10 já passou. Que a gente falou, são 18 verões, são 18 anos, passa muito rápido. Nosso filho já tem 10. A gente tem 8 anos só agora, né? Então, assim, com 14 anos, eu quero botar ele num jovem aprendiz, eu quero que ele cedo aprenda a valorizar algumas coisas, passe por processos, para que quando ele chegue com 18 anos, ele já tem 4 anos de experiência ali com calma, mas que ele já foi sendo moldado em algumas coisas. Eu acho que a gente blinda demais os filhos achando que está fazendo um bem e, na verdade, a gente está fazendo o contrário, a gente está podando a capacidade dos nossos filhos de desenvolver defesas, de serem frustrados e tal. Então, assim, o que tu diria para os pais? Qual que é, tá, beleza, vimos tudo isso, qual que é o caminho, qual que é a direção? O que a gente faz para ajudar os nossos filhos e nós mesmos como adultos também, quais são boas práticas para a gente começar a mudar essa situação? Eu diria viva. Enquanto falava, né, a gente começa a refletir sobre nós mesmos, né? Nós precisamos viver mais e falar menos, né? Que a nossa vida seja um modelo, seja um exemplo. Se nós vivermos um pouco mais tranquilos, sem tanta ansiedade, certamente nossos filhos serão um pouco mais tranquilos, não serão tão ansiosos. Se nós tivermos hábitos de leitura, provavelmente nossos filhos terão hábitos de leitura. Se nós a gente pode aprender isso, né? É importante falar. Isso se aprende. Decisão. Isso é decisão. Começa com decisão. Porque a gente não aprendeu a ler desde criança, né? Assim, não foi incentivado, talvez, ou até foi, mas não era uma prática assim profunda da nossa vida, família, uma leitura mais aprofundada. Era algo mais assim, superficial. Mas a gente aprende, a gente resolve fazer isso. Não, eu quero começar a ler, eu vou me forçar a ler, eu vou aprender a ler. Eu tenho falado para as pessoas sobre a leitura, por exemplo, para você ler, você não precisa ler o livro de capa a capa, você não precisa tirar tantas horas. Anda com o livro na tua mochila, anda com o livro na tua bolsa, onde você estiver, por exemplo, tá no dentista, né? Tá esperando ali, pega o livro, lê algumas páginas, depois no ônibus, depois no carro, depois
em tal lugar, porque você vai começar a ter uma prática de leitura. É assim mesmo, lê 2, 3 minutos hoje, 2, 3 minutos amanhã, daqui a pouco você está começando a pegar gosto pela leitura, querer ler mais. Então, é mais fácil do que a gente imagina. Eu acho que tudo começa de um autodiagnóstico, sabe? É de você reconhecer, eu preciso mudar. Ontem, ouvindo aquele podcast que eu te falei, eu percebi algumas coisas na minha vida que eu preciso começar a fazer diferente. Tá, eu entendi isso. Eu vou ser intencional nisso de que forma? Como é que eu começo? Eu gosto muito de visualizar. Eu preciso diminuir a hora disso, eu preciso aumentar a hora disso. Então, meu dia é assim. Eu vou inserir momentos ali, mas tudo começa dessa autoanálise, dessa intenção mesmo. Porque se a gente tem uma mania de ir deixando as outras coisas e tomando o nosso dia a dia e dizendo o que é prioridade ou que não, eu preciso ser intencional. Eu preciso entender a minha missão. De novo, eu volto para esse lugar. Então, entendendo a minha missão, eu preciso de planejamento. Eu preciso entender que eu preciso ler mais, então eu vou botar o livro na mochila, mas eu vou botar as horas que eu vou ler também. Porque senão o dia vai te consumir, sempre vai ter algo para fazer, sempre vai ter outra demanda, as pessoas sempre vão querer te botar uma demanda. Se você não ser o teu senhor nesse sentido, o Espírito Santo te governando, óbvio, mas você ditando o que vai ser feito ou o que não vai ser feito, não vai ter tempo. Você não vai começar a ler. É mais decisão do que sentimento. Então, é uma coisa de entender, tá ruim até aqui, não tá legal, não é o ideal. Talvez não tá ruim, mas não é o ideal. Então, eu preciso mudar. E eu vou ser prático nisso. Não é sentimento, não espere ter vontade de largar as telas, não espere ter vontade de leitura, não espere ter vontade de sair para brincar com uma criança. Às vezes tem pessoas que gostam, mas tem outras que não exige um pouco mais, mas eu vou entender que eu preciso fazer. Então eu sou adulto da história, eu vou fazer. Eu diria começar por nós. Sim. Antes de cobrar os outros, antes de cobrar os nossos filhos, comece por ti. Quantos pais, né? A gente vê, meu filho fica só no celular. Aí você vai perguntar, como é que é o teu dia a dia? Eu chego muito cansada, aí eu ligo a TV, eu pego o celular. Entende que a gente precisa viver? Eu também diria, até o Hyde te fala isso, né? Um movimento de espere até o 8º ano, acho que é isso que ele fala, de que os adolescentes usem celular a partir dos 15 anos apenas, né? E ainda um uso supervisionado, tá? O que eu diria? Não deixe o teu filho ir pro quarto com o celular, né? Tu vai usar isso, aquilo, outro, tantos momentos por dia ou tantas horas, sei lá, eu por semana, e vai ficar na minha mesa. Tu vai deixar o celular comigo para ir para... O pastor que falou algo, que é uma coisa que quando nosso filho tiver celular e puder usar, eu quero fazer, ele deu um exemplo do que ele fazia na casa dele, né? As crianças tinham as tarefas do dia lá, escritas num quadro que elas precisavam fazer, já eram adolescentes. E aí tinha um momento do celular. Aí ele disse, só que às vezes eu tava cansado, tinha uma programação na igreja, e eu acabava indo dormir, 9 horas da noite, as crianças podiam usar, se eu não me engano, era das 8h30 às 10 ali, que as crianças podiam usar o celular. Aí ele disse, mas eu percebi que às vezes eu acordava e a criança estava no celular, o adolescente já tinha passado o horário. Aí o que ele fez? Ele descobriu que tinha um programa lá que derrubava o Wi-Fi. Todo dia mudava o Wi-Fi, era um aplicativo, todo dia mudava o Wi-Fi. Ele disse, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ele queria ficar com o celular, mas não tinha internet. Ele derrubava, mudava a senha do Wi-Fi todo dia. E talvez é uma tática, é um meio para os pais, né? Na verdade, o Lourenço até tem aquele celular que ele usa para jogar uma hora por semana. Ele tem um celularzinho lá antigo que ele usa para isso. E aí, o que eu fiz? Eu instalei um aplicativo, que acho que é o Google Family, que automaticamente ele bloqueia o celular depois de um horário, né? Então, por exemplo, chega um determinado horário, ele bloqueia o celular, ele já não consegue mais utilizar. Então, e além de tu poder supervisionar o que ele tá vendo, que ele tá, se ele tentou, ele não pode baixar nenhum aplicativo que eu não tenha permissão, eu tenho que dar permissão, né? E uma série de outras coisas. E além de que quando ele tá ali jogando, a gente tá perto, a gente tá olhando, a gente tá vendo o que ele tá fazendo, né? Então, é importante, eu acredito assim que a gente tem que retardar o máximo possível, óbvio, né? O filho não pode ser um alienado, ele quer jogar, não sei o que, pastor, não pode deixar jogar? Pode, mas você tem que supervisionar. Tem que ter início e fim também, tem que ter horário. E outra, só joga se tá indo bem na escola, entendeu? Esse é um outro problema.
tirou 0 na prova de matemática e tu vai deixar ele jogar? Não, não vai jogar até tu tirar um 10 em matemática. Não, aí tu vê pais, não vai no culto de adolescentes essa semana. Sim, faz não tudo. vai no retiro. Faz tudo ao contrário. Onde que a igreja vai ser castigo, irmão? A igreja não é castigo. Não faça isso. Tira o celular, tira alguma outra coisa que ele goste. Mas não tire o congregar, não tire a vida da igreja. Exatamente. Então, assim, a gente está trocando as coisas, trocando os valores, então é importante. E eu diria para os pais isso, né? Acho que celular, de modo mais assim, utilizado no dia a dia, a partir de uns 15 anos, acho que é o melhor momento para fazer isso. E com supervisão, colocando aplicativos, gerando restrições, aplicativos que mostrem tudo que ele está acessando. Acho que isso é importante, porque a gente tem... Aí alguns pais dizem assim, mas como é que é meu filho não tem... A privacidade do meu filho, não. Filho menor de idade não tem privacidade. Por quê? Porque o pai tem que zelar pela saúde emocional e pela segurança dos seus filhos. Aí entra o que o Felca falou lá no vídeo, né? Ele está alertando. Aliás, uma coisa que as pessoas têm que pensar hoje na internet, vídeos que mostram crianças sexualizadas ou crianças em momentos ali com pouca roupa e não sei o quê. A pergunta é, você tem que se perguntar, quem é que fez aquele vídeo? Quem é que gravou aquele vídeo? Aquela criança está na casa de quem? E aí você vai perceber que muitas vezes quem fez o próprio vídeo foram os pais. O irmão mais velho, foi a família, alguém permitiu que aquela criança fosse filmada naquilo. E aí é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, quando um pai dá um celular, o filho tem 15 anos, beleza, filho, agora tu vai ter um celular até porque o pai precisa se comunicar contigo, né? Só que é o detalhe, tem um programa aqui, vai restringir o que tu vai utilizar, eu vou saber o que tu tá vendo e tal. Mas eu tô tirando a privacidade. Não. Eu estou supervisionando pela segurança emocional, física, pela integridade física do meu filho. E se um cara lá, não sei de onde, entra num jogo lá e começa a aliciar meu filho? Eu tenho que saber, é meu papel, minha responsabilidade. É isso que parece que aconteceu com a sociedade hoje. Ficou infantil. Eu vou tirar a privacidade. Não, é teu papel como pai, como mãe, saber o que os teus filhos estão fazendo. Depois que ele tiver 18 anos, for maior de idade, bom, aí é um outro período da vida. Aí você tem que sentar com teu filho e dizer para ele, filho, agora tu é maior de idade, agora tu já sabe o que é bom, o que é ruim, tu sabe isso, aquilo, agora tu tem uma responsabilidade maior contigo mesmo. Certo? Não é que eu vou te abandonar, mas assim, agora tá na hora de tu começar a tomar tuas próprias decisões, eu te ensinei, etc, etc. Agora, até chegar esse momento, é tua responsabilidade. Me parece que os pais hoje não querem mais ter responsabilidade, se tornaram infantis, né? Então, assim, é importante que nós, como cristãos, retomemos as rédeas. Eu acho que é Romanos 12. Eu acho que não tenho certeza. É Romanos 12. Não andar como o mundo anda e andar de acordo com um princípio mais elevado, que é o princípio da palavra de Deus. Ensinando os nossos filhos, passando valores, controlando, cuidando, zelando. É nosso papel como pais zelar pela integridade física, emocional e espiritual dos nossos filhos. Não só dos filhos, mas quando a gente fala de rede social, de celular, de uso de tecnologia, os adultos também. Hoje as pessoas estão usando de maneira equivocada, né? Tudo hoje é ChatGPT. Eu também uso ChatGPT, mas tipo assim, eu tenho que saber para que eu vou usar o ChatGPT, né? Então a pessoa quer um diagnóstico, a pessoa quer não sei quem, em vez de ela procurar um médico, ela tá falando com o ChatGPT, né? E então, tipo assim, não, você não pode, tem coisas que a gente não tem como utilizar o ChatGPT para resolver para nós. Ele é um assistente de texto, né? Ele ajuda a completar textos, ele pesquisa coisas para nós na internet. Então, assim, tudo bem, você pode utilizar para fazer uma pesquisa, mas você não pode usar ele como base para tudo. Então é importante, acho que a gente fazer essa reflexão, né? E principalmente trazer a palavra de Deus de novo para o centro. É a palavra, né? É a partir da palavra que eu vou conduzir minha vida, é a partir da palavra que eu vou conduzir meus filhos. O que a Bíblia ensina sobre a criança? E, aliás, a Bíblia já falava, né? Ensina a criança no caminho. A Bíblia já fala que a gente deve corrigir a criança, dizer não, trazer a correção, porque isso vai fazer bem para a criança. Ou seja,
Eu diria, né, que no final das contas, nós precisamos trazer de volta o padrão da palavra na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. É isso aí, já falamos mais de 1 hora. Tá me cortando, vamos encerrar. Não tô. Eu falei que a gente já falou bastante. Mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente quer falar mais alguma coisa. Agora até me perdi. Viu? Olha aí, ó. É isso aí. Pra gente não ter uma geração ansiosa e a gente não dar numa ansiedade tremenda, a gente precisa mudar as nossas práticas, né? Claro, alguém que está em um momento de ansiedade profunda, procura ajuda especializada, procura o pastor, procura um psicólogo cristão, ok, mas começa antes de procurar o psicólogo, o pastor, tira o celular primeiro, fica 1 mês sem celular para ver o que vai acontecer, você vai ver, já vai haver uma mudança, já vai haver uma transformação. Começa a viver uma vida um pouco mais calma, devagar, vai com mais calma, você vai perceber também que você vai viver uma vida melhor. Desliga jornais, para de assistir essas hecatombe, tudo é apocalíptico hoje, né? Isso, aquilo, para de ver essas coisas, vive a tua vida com Deus e tal, você vai ver, há uma mudança. Então, eu diria isso, importante, né? E para você que está assistindo e escutando. Abençoa a tua vida esse episódio? Como é que foi para você? Comenta aí, o que mais te marcou nessa conversa? Comenta aí, deixa o teu comentário, envia também para todos os teus contatos. Não esquece de fazer isso, se abençoa a tua vida, vai abençoar alguém, com certeza. Então, não deixa de fazer isso. Obrigado, meu amor, por essa conversa. É isso aí, vamos embora então. Vamos pro próximo. É isso aí, Deus abençoe você e até um próximo episódio.